Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Estamos diante dos olhos do Senhor para fazermos a Tua santa vontade e pregarmos a Tua palavra. Que o Teu Espírito possa me usar com poder e autoridade para anunciar a Tua grandeza, anunciar a Tua liberdade, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia sem fim, Pai. Pois Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e tem nos sustentado em Tua graça, em Teu poder, em Tua unção, Senhor. Por isso Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Que cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que receba um toque especial do Senhor e que possam conhecer a liberdade do Senhor, a liberdade pela qual Cristo nos libertou, para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar ministrando sobre o tema liberdade. E hoje o assunto que eu gostaria de tratar aqui, e estaremos tratando, é leis de limitação da liberdade. Leis de limitação à liberdade. E nós vamos ler o texto base em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem, nós lemos esse texto, Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, onde nos fala que Deus formou Adão, fez Adão e o colocou no jardim do Éden, ali para que ele pudesse atingir os propósitos, a intenção do Criador, a respeito do qual ele criara Adão, para que Adão pudesse ele ser produtivo e ter em sua vida, ao mesmo tempo, a liberdade de Deus para adorar e glorificar a Deus. Mas nós queremos falar de leis de limitação da liberdade. Por um lado, Deus deu a liberdade para Adão para comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. E Deus disse que no dia em que Adão comesse daquela árvore, certamente ele morreria. Então nós podemos entender que liberdade sem lei é uma anarquia. E liberdade sem responsabilidade é irresponsabilidade. E quando Deus colocara Adão no jardim, ele dera para Adão uma responsabilidade. A primeira coisa que nós percebemos no texto onde nós lemos é que o homem foi colocado no jardim para lavrar e guardar o jardim. Deus dera ao homem a responsabilidade de lavrar e guardar o jardim. Isso é sinônimo de trabalho, ou seja, antes da queda já havia o trabalho. Muita gente que pensa que o trabalho veio após a queda, não. Depois da queda o trabalho tornou-se cansativo, mas antes da queda já havia o trabalho. Deus já tinha ordenado ao homem que viesse lavrar e guardar o jardim, ou seja, ele seria um guardião também do jardim. Ao mesmo tempo, uma pessoa que trabalharia no jardim para realizar ali a vontade de Deus e os propósitos do Criador, o Senhor nosso Deus. Então o trabalho a partir da queda passou a ser algo cansativo. E nós percebemos também que Deus deu a liberdade de toda a árvore do jardim para o homem comer. Então nós podemos perceber que ao mesmo tempo que ali o homem estava livre para trabalhar, para guardar, para proteger e regar o jardim, ao mesmo tempo havia algo ali que não fora permitido ao homem comer, ou seja, que não era lícito ao homem comer. Então havia ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tinha e tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas da sua vida pessoal. E é por isso que nós estamos falando de liberdade,
para que o conceito de liberdade seja ampliado na sua mente e você possa entender os requisitos básicos de Deus para nossas vidas, para nós vivermos uma vida na liberdade plena com nosso Deus e para que desfrutemos daquilo que nós temos direito dentro da liberdade de Deus, não dentro da nossa anarquia. Nós queremos viver como nós queremos viver e andarmos como nós queremos andar, sem prestarmos conta de nada a ninguém e nem a Deus. Então Deus nos deu a liberdade. Ele deu a liberdade para Adão comer de toda a árvore do jardim. Então Deus colocara nas mãos do homem tudo ali. Olha, Adão, você pode comer de tudo. Você pode comer a maçã, você pode chupar a laranja, você pode comer a pera, você pode chupar a manga, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós não sabemos que fruta era essa, que fruto que foi que Adão comeu. Tem muita gente que fala que é maçã e não tem nada a ver de maçã. A Bíblia não fala que foi maçã. Os católicos ensinam isso, diz que foi uma maçã. Não conhece nada de teologia e de Bíblia. Se conhecesse, lessem Gênesis, não saberiam que não tem nada a ver com maçã. A Bíblia fala que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu a liberdade para comer de toda a árvore livremente. E nós percebemos também que nesta liberdade para o homem comer de todas, Deus também deu uma lei de responsabilidade para o homem cumprir. E podemos fazer uma observação que Deus não proibiu ao homem de comer, mas deu a liberdade para comer ou não comer. Deus não proibiu. Deus não agiu como um ditador quando ele colocou o homem no jardim do Éden. Olha aqui, Adão, você não vai comer não, porque eu te proíbo você de comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai comer dessa árvore. Não toque nessa árvore, menino. Porque se você tocar, eu vou te castigar, eu vou bater em você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te punir. Não. Deus só disse, olha, não coma desta árvore, porque no dia que você comer, certamente tu morrerás. Então veja bem, nós podemos perceber aí que o homem comeria por livre e espontânea vontade. Se ele tinha liberdade, é justamente isso aí. A liberdade é você poder fazer uma coisa e você entender que aquilo vai contra um princípio que vai prejudicar a sua vida. Então nós temos a liberdade para escolhermos até o direito à vida eterna e não escolhermos. É por isso que a Bíblia ensina que o homem vai para o inferno quando ele não quer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, se prega o Evangelho, anuncia o Evangelho. Agora cabe você aceitar a verdade do Evangelho ou não aceitar. A Bíblia fala que é um céu e um inferno. A Bíblia fala que aqueles que receberem a Cristo nos seus corações, abandonando e deixando os seus pecados, herdarão a vida eterna. Por outro lado, a Bíblia diz que aqueles que não receberem a Cristo e se submeterem à sua palavra e andar na tua palavra nos seus mandamentos, está reservado para eles o lago de fogo e inferno. 2 pontos aí. E você escolhe qual que você quer seguir. Agora, Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele apenas deu os mandamentos, deu as ordenanças, deu a sua palavra. Disse para nós o amarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Agora, se nós não quisermos, isso é problema nosso. Nós assumimos a nossa responsabilidade para com a nossa própria vida, para com as nossas desgraças, os nossos sofrimentos e até para com a nossa vida no inferno. Certo? Se eu quero ir para o inferno, eu vou por livre e espontânea vontade. Se eu não quiser ir, eu olho a lei da liberdade e observo que dentro dessa liberdade que Deus me dá, Ele colocou o Cristo para que eu venha aceitá-lo, para me ter o direito à vida eterna e à salvação nele. Agora, cumpre a mim tomar essa posição, porque eu sou um ser que tem o livre-arbítrio para escolher o que eu quero e o que eu não quero. Porque Deus não é um ditador, não é um Deus tirano assentado num trono, pronto a cacetear, a punir com severas punições aqueles que se afastam dele. É por isso que você vive aí e nada te acontece, porque Deus ainda não tem te punido. Porque Deus já deixou um decreto na palavra dele que haverá um juízo final, onde todos estarão perante ele e serão julgados pela sua vida irresponsável, que não obedeceu aos princípios de liberdade diante de Deus. Então veja bem, a palavra de Deus diz que Deus deu ao homem a vontade livre para comer e não comer, e o homem comeu. E nós podemos perceber hoje que as pessoas elas querem ser livres. Esse grito soa dentro de nós,
Você pode perceber em grupos étnicos, grupos sociais, grupos religiosos, crianças, jovens, adultos, todos querem o direito de determinar suas próprias vidas. Você quer seguir a sua própria vida. É por isso que há tantos grupos étnicos, sociais, grupos religiosos, crianças, jovens. Ninguém ditando a sua maneira de conduzir a vida. É por isso que você quer andar por sua livre e espontânea vontade. Só que você precisa entender uma coisa: se você não conhecer a ordenança, a palavra de Deus, para você andar dentro dela, porque ao mesmo tempo que você tem a liberdade, há sérias limitações para que você não tropece e venha causar danos à sua própria vida. Então, todo mundo quer ser livre. O jovem, ele não quer obedecer às leis impostas dentro de uma casa, dentro de uma família. Ele quer viver da sua própria maneira. Ainda mais hoje, nos nossos dias pervertidos, o jovem sai de casa de dia, chega pelas madrugadas. Se o pai lhe reclamar ou a mãe, ele se levanta e fala: eu mando na minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu já tenho 17, 18 anos, eu sei o que eu faço da minha vida, eu sei o que fazer e o que não fazer da minha própria vida. Porque todos gritam por liberdade. Até as próprias crianças hoje reivindicam o seu direito de liberdade. Até as próprias crianças dos nossos dias hoje, está difícil, às vezes, a mãe, o pai, colocar uma lei ali de limitação dentro da própria casa. Fala: filho, você não vai ficar assistindo televisão até tal hora não, porque vai prejudicar você ir para a escola. A criança se levanta e hoje nós vemos aborrecida, porque o pecado tem aumentado sobre a face da terra, a perversão, a raiz do pecado original tem que ser extrapolado, ficando cada vez mais extravagante no coração do ser humano. Parece que quanto mais o tempo passa, e como o apóstolo Paulo diz, aumentaria o pecado. Por aumentar o pecado, aumentaria também a graça. Por outro lado, a oportunidade, nós nos arrependemos diante de Deus e nos curvarmos diante dele, porque todo mundo quer liberdade. Nós vemos várias manifestações de grupos sociais, étnicos, religiosos aí, pessoas do alto escalão intelectual, filósofos, antropólogos, sociólogos, muitas pessoas buscando cada vez mais ensinar o povo o conceito e o direito da liberdade. Só por um lado eles não entendem que o homem precisa de limitações na sua própria vida. O próprio filósofo chamado Friedrich Nietzsche, ele pegou a questão do seguinte: que o homem, para que o homem pudesse ser totalmente livre, ele deveria se tornar o indivíduo, ou seja, destruir o padrão que se chama Deus, pelo qual toda a humanidade está estabelecida, porque Deus é o princípio que rege. Então ele dizia o seguinte: se nós destruirmos a Deus e cada um querer viver pelos seus próprios valores relativos, fazendo o que ele bem entender, aí nascerá as pessoas que irão mudar o mundo, ou seja, o super-homem. Essa era a filosofia existencialista de Friedrich Nietzsche, ou seja, a destruição do padrão, que é Deus, o padrão moral estabelecido. Aí cada um vai andar da sua própria maneira, aí cada um vai criar a sua própria lei dentro de si. E ele falava uma coisa até interessante, que as pessoas deveriam aprender a respeitar o limite da outra pessoa e a liberdade da outra. Mas a gente sabe que o ser humano nunca funcionou assim e nunca vai funcionar. Se não tiver um padrão de lei estabelecido para que nós possamos andar dentro deles, vai virar uma anarquia total. Se a filosofia dele for implantada, nunca vai funcionar, porque o homem é pecaminoso, a raiz do pecado está dentro do homem. E o homem não consegue viver sem ferir os princípios de vida do outro indivíduo. E tem que haver porque há o pecado e tem que haver a liberdade, ao mesmo tempo tem que haver leis de limitação para que o homem não possa infringir os mandamentos da sociedade, vêm trazer uma série de consequências para com as nossas vidas, para com a sociedade. Porque se não houvesse leis, eu creio que tudo já estaria uma anarquia total, um caos total, uma confusão. Ninguém saberia quem é quem é de quem que é a terra, quem é o dono daquilo, quem é o dono daquela outra coisa. Seria uma bagunça. Se da forma que está, já está difícil, imagina se o homem começa a andar dentro da sua própria liberdade. Porque a liberdade de Deus é a nossa liberdade. Deus deu a liberdade para Adão. Adão andar dentro da sua liberdade, obedecendo os seus mandamentos. Só que Adão procurou andar dentro da sua própria liberdade. A liberdade de Adão era a liberdade que ele fazia tudo sem prestar contas a ninguém. E quando ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou. Por isso, quando você quer andar dentro da sua própria liberdade, dentro da sua
sua própria vida, você vai, se fere e se machuca. Com a sua liberdade, você traz consequências para a sua vida, porque você não quer obedecer o padrão estabelecido na palavra de Deus, porque você não quer seguir os ordenamentos de Deus na palavra. E o homem não pode andar por si mesmo, ele precisa observar o que ensina a Bíblia, o que ensina a palavra. Porque tem semelhante matando o seu próximo aí, porque não sabe que a Bíblia ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Quem ama o próximo não mata o próximo. Então veja bem o porquê de tantos conflitos existenciais, tantas pessoas morrendo, tanta desgraça, tanto sofrimento, tanta angústia, porque as pessoas não seguem os padrões estabelecidos na palavra. O dia que você entender que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo, você nunca vai querer fazer o mal para com ele. Você vai aprender a respeitá-lo como seu semelhante. Mas o homem grita por liberdade, mas para viver na sua liberdade que dá ocasião à carne. Nós precisamos entender que há um tipo de liberdade que nós devemos viver de Deus, onde nós não damos ocasião à carne. O apóstolo São Paulo nos advertiu a respeito disso. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. O grande problema hoje é que as pessoas usam da liberdade para dar ocasião à carne, que vem no sentido também de pecado, para exercer a sua própria vontade pecaminosa. E isso tem trazido sérios problemas para com as nossas vidas e para com a sociedade, para com todas as estruturas organizacionais. Escolas têm enfrentado problemas por alunos que querem levar o seu próprio estilo de vida, a sua própria liberdade para com a sala de aula, porque quando você está dentro de um grupo, você tem que aprender a respeitar aquilo que está impondo ali, porque é uma lei, um regimento ali, você deve obedecer. Quando você está numa igreja, se você não concorda com a visão ali, com o sistema que eles colocaram ali de seguir, a metodologia, o culto, a liturgia, saia dessa igreja, porque senão você não vai ser uma solução aí para ajudar, você vai ser um problema, porque você não concorda. É por isso que você traz problema. Quando se prega uma coisa, você não concorda e se levanta e questiona e traz problema, traz contendas, traz confusão. Se você não concorda com o sistema, saia debaixo desse sistema. A Bíblia ensina que nós devemos viver com as escrituras como nossa regra de fé e prática. Deus te deu liberdade, ninguém pode te impor nada não. Ninguém pode proibir você de nada não. Nem o próprio Deus proibiu o homem de comer daquela árvore. Por que as pessoas vão nos proibir de fazer alguma coisa? Não. Agora nós precisamos entendermos uma coisa. Estamos fazendo as coisas de acordo com a palavra ou não? Esse é o questionamento. É você buscar entendimento se você está fazendo como ensina a Bíblia ou você está fazendo como você bem quer, entende como quer. Aí é uma diferença. Então nós precisamos entender que também que nada é livre. Não se admire dessas frases que você tem ouvido aí. Liberdade de imprensa, liberdade de escolha, liberdade de expressão. Nós precisamos de uma coisa, irmãos. Nós precisamos cumprir com a responsabilidade. Você nunca ouviu essas frases aí? Não, liberdade de imprensa. Mas ao mesmo tempo que a liberdade de imprensa, há uma lei de limite. O jornalista, ele não pode falar tudo que ele quer, não. A imprensa, ela não pode divulgar tudo que ela quer, não. Por quê? Pode trazer problemas. Há princípios estabelecidos morais. A televisão está aí, mas ela não pode ditar as regras da sua própria liberdade e passar tudo que ela quer, porque é limite. Há um limite para que ela exponha os seus programas de televisão. Há um limite para que ela exponha tudo que ela passa e divulga a mídia. O camarada não pode se apresentar ali e abrir a boca e falar como ele quer, não. Porque ele vai trazer problema, porque em tudo há uma lei de limitação, porque nada é livre. Não pense você que você é livre, não. Sempre você vai encontrar algo para que você possa ser barrado ali. E as pessoas precisam entender essa liberdade e ao mesmo tempo viver com respeito. Você precisa entender a palavra de Deus, porque senão você vai trazer sérias consequências para a sua vida moral, espiritual, social, financeira, material, porque há limite de liberdade para nós. A imprensa, ela não pode falar tudo que ela quer, ela não pode divulgar as imagens que ela quer. Você lembra uma época que lá na África estava uma séria crise de pessoas morrendo de fome, muita fome, e de repente começaram a divulgar aquelas imagens ali que trouxe muito transtorno a muitos corações, com crianças morrendo de fome, pessoas morrendo de fome, e a ONU veio e barrou aquilo ali para que não trouxesse um choque no mundo. Então veja bem, ela não pode divulgar tudo que ela
quê? Porque há limites, porque nada é livre. E muitos querem fazer a sua liberdade de escolha. Hoje nós vemos aí, né, vários grupos se manifestando, caminhada gay, protesto de todo lado, protesto de punks, toda classe de gente, roqueiro, todo tipo de gente quer se manifestar. É aí o MST se manifestando, à procura de ganhar uma fazenda, se manifesta, manifestações de jovens aí, muitas vezes nós vemos contra a política do país, contra a política econômica, a política da nação, porque todo mundo em busca da liberdade. Mas a gente precisa entender uma coisa, que há limite. E se o ser humano não tomar cuidado, vai virar como virou a Colômbia aqui, o Brasil. Se o Brasil não tomar cuidado com a nossa maneira de conduzirmos as nossas vidas, da forma que a coisa está indo, da forma que as coisas estão acontecendo no nosso país, se muitas coisas não começarem a acontecer logo, vai acontecer igual a Colômbia, a Haiti, onde tem se levantado grupos revoltosos, porque não entende o princípio de Deus. Porque quando nós entendemos o princípio de Deus, aí é outra coisa. Porque a Bíblia diz para nós sermos submissos àqueles que foram constituídos por Deus. Só que os rebeldes, eles não querem saber disso, não. Eles não querem saber de quem é o presidente, quem é o político, quem é o parlamentar, não. Então vira uma anarquia como virou na Colômbia. Em busca de uma liberdade, vira um caos, uma confusão na nação, como virou no Haiti agora. E o Brasil, inclusive, está mandando soldados, mandou 1000, vai mandar mais não sei quantos soldados para ali, para ver se contém aquilo ali. Você pode perceber o Iraque ali, está uma bagunça total. Os Estados Unidos tentam impor uma política ali para controlar aquele povo, mas aquele povo está revoltado. Porque foi tirado Saddam Hussein do poder, só que o povo, não sei como eles querem levar aquela coisa, mas parece que cada um quer mandar de um lado. De um lado se manifesta um grupo dos muçulmanos, de outro lado outro grupo de outra política, de outra visão política, e vira uma confusão, uma bagunça e um caos, porque não há lei de limitações à liberdade do povo. Então gente morre de um lado, gente morre do outro, bomba de um lado, bomba do outro, tiro de um lado, tiro do outro, porque não há lei nenhuma dentro daquela nação. E se não tomar uma solução urgente ali de impor um regime político para aquela nação e reorganizar e reestruturar aquela nação, provavelmente daqui a algum tempo o Iraque vai desaparecer, porque ali é gente matando gente, não tem controle, não tem lei. Então o povo faz o que quer, os rebeldes fazem o que quer, porque a liberdade precisa de lei. Isso é o sinônimo de uma vida sem liberdade. E todo mundo grita por liberdade, todos os grupos querem a sua liberdade. Mas nós precisamos entendermos uma coisa: a maneira da sociedade se conduzir, o padrão básico para que uma sociedade se estabilize é a palavra de Deus. Se nós não seguirmos o que a Bíblia ensina, tanto que se você pesquisar a fundo a Bíblia, você vai ver que todas as estruturas que organizam o mundo e seguram o mundo estão incluídas na palavra, são princípios básicos da palavra, são princípios de administração que está na Bíblia. A Bíblia que fora começada há muito tempo atrás a ser escrita, se você examinar, você vê todos os princípios que regem uma nação, de poderes, organização, são princípios da palavra. Você querendo ou não querendo, você achando que é do filósofo, que é do sociólogo, que é do antropólogo, não tem nada a ver, está na Bíblia. Os princípios que organizam e regem, comandam uma nação, são princípios bíblicos. Embora eles pegam isso e põem da sua maneira, implante, fazem uma organização sistemática ali de cada visão, para cada nação política, social, econômica. Mas se você que estuda a Bíblia, você examinar, você que busca o conhecimento da Bíblia, você vai ver que o Código de Lei, ele apareceu lá no Velho Testamento, Deus tentando uma maneira de refrear o pecado do povo. Deus dera a Moisés as ordenanças da lei. O maior código de direito civil se encontra lá no Velho Testamento. Você pode observar e ver as leis ali impostas por Deus para aquela nação, para restringir o pecado do povo, porque era um povo que estava saindo de um costume egípcio, onde o povo estava acostumado a viver a sua própria maneira de vida escrava. Então o que Deus fez? Tirando o povo para fora do Egito, a primeira coisa que Deus preocupou-se, como era uma nação escrava, antes vivia debaixo da lei do Egito, vieram para o deserto, o que Deus preocupou-se? Dar uma lei e organizar aquelas leis para a nação de Israel, porque Deus sabe que o homem não pode andar sem uma lei, para poder controlar a sua maneira de agir. Deus colocou a lei ali para que aquele que matasse o próximo também fosse ferido de morte. Algumas leis ali impostas, porque para controlar o pecado
do povo, para que viesse aprimorando o povo e preparando o povo para a vinda da graça maior que é Jesus Cristo, onde estabeleceu o princípio maior de respeito para com a sociedade, para com tudo e com a lei, que é a graça de Deus, o amor de Deus. O fundamento de Deus é o amor. É por isso que a Bíblia diz no livro de João, 1 João 5,3, este é o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são penosos. Então a base para nós, para toda a sociedade, é o amor. O amor de Deus, não o nosso amor próprio, porque o amor de Deus nos dá liberdade, porque nós entendemos o respeito, nós entendemos até onde vai as nossas limitações, até o nosso respeito para com a instituição, para com o próximo, para com as autoridades e para com a sociedade, e prestamos contas disso diante de Deus, mediante o entendimento da sua palavra e do conhecimento dele. A liberdade sem responsabilidade tira a nossa verdadeira liberdade. Nos leva à escravidão. Adão e Eva recebeu ali a liberdade, mas de repente eles caem em uma vida de escravidão, sendo escravizados por Satanás. Por quê? Porque eles criaram a sua própria liberdade. E quando nós criamos a nossa própria liberdade sem responsabilidade, nós entramos num estilo de vida escravo. Eles se tornaram escravos de Satanás. Eles começaram a levar uma vida praticamente escravizada, toda a humanidade, até a vinda de Jesus Cristo, que nos resgatou da maldição de Satanás e de sua escravidão, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando você quer levar uma liberdade sem responsabilidade para com você e para com a sociedade, para com a lei, você vai ter sérios problemas. Você pode usar drogas às escondidas e sabendo que isso fere a lei, é um princípio que fere a lei. Você pode cheirar sua cocaína escondido, você pode fumar a sua maconha lá naquela casa às escondidas, mas entenda uma coisa, há uma lei que proíbe isso aí. E quando você quer levar essa própria sua liberdade às escondidas, você vai ter sérios problemas. Você se torna escravo das drogas, porque você antes preferiu usar isso para não obedecer uma lei, para não obedecer uma limitação para a sua liberdade, porque se você respeitasse o freio da sua liberdade sem responsabilidade, isso não aconteceria à sua vida, porque você entenderia uma lei, isso é errado, então não vou fazer. Consequentemente, você estaria bem, não estaria nesta vida que está. É por isso que você está preso, sendo escravizado. Se você está usando as drogas aí, as escondidas, usou escondido, agora está com um problema sério, está viciado nesse vício. Por quê? Você escolheu sua liberdade sem responsabilidade para com a lei. A mesma coisa acontece com o político que não cumpre as suas promessas. Ele faz a campanha, promete e não cumpre. Usou de uma liberdade sem responsabilidade para com aquilo que ele prometera. E de repente na próxima eleição ele não vai ganhar a política. Aí ele vai se tornar escravo de decepções e frustrações e angústias. Por quê? Não obedeceu uma lei para cumprir com as promessas. Se prometeu, tem que cumprir. Se prometeu, tem que fazer, senão o povo não vai votar na próxima. A política está chegando aí, eu creio que já tem muito político coçando a cabeça. A coisa está difícil para mim porque não trabalhou direito. Prometeu e nada fez. Agora vai ter que assumir a responsabilidade de se tornar escravo de uma frustração, uma decepção, uma angústia, de ser derrotado nas urnas na próxima eleição que vai se acontecer. Por quê? Não cumpriu uma lei de liberdade que requer responsabilidade. Então, se o sujeito não tem responsabilidade, ele tem que assumir as consequências da sua escravidão, dos problemas que virão sobre ele, sobre a sua vida. Então, nós precisamos entendermos isso. Não levamos a vida como nós queremos levar, porque a lei de responsabilidade, para que nós vivamos debaixo delas e obedeçamos para que desfrutemos da verdadeira liberdade, porque a verdadeira liberdade, ela nos traz leis. Agora veja bem, o rapaz pega o carro do pai, ou pega a moto e chega na casa bem a hora que quer, às madrugadas, faz o que quer, vai para onde que quer. Consequentemente, o pai vai tomar a chave, vai falar: você não vai andar mais com o meu carro e com a minha moto, porque você está fazendo da maneira que você quer, chegando a hora que quer. Eu falei para você chegar antes de meia-noite, você chegou 4, está chegando todo dia às madrugadas. Consequentemente, me dá a chave do meu carro, porque eu não vou dar meu carro mais para você fazer o que você quer, porque pode ter um problema para você. Então ele vai tomar, porque ao mesmo tempo que é uma liberdade, é uma lei. Tem
Tem casas que estabelece-se que não pode entrar no quarto de uma pessoa sem antes bater na porta. E quando alguém entra ali, sem bater na porta, ela feriu um princípio de liberdade. Porque há um princípio de liberdade para todos ali dentro da família. Que só se entra no quarto do próximo quando bater na porta. E quando um bate na porta e entra como ele quer, ele vai ter um problema. Você está entendendo? Porque ao mesmo tempo que há uma liberdade, há uma lei. E você precisa aprender a respeitar. É por isso que há condutas de vida estabelecidas dentro de uma família. E você precisa aprender a respeitar. Se a sua família leva um estilo de vida, você tem que aprender a respeitar. Se o teu pai fala, não faça isso, isso aqui não pode fazer dentro de casa, você não faça. Se o teu pai fala, eu não quero que você fique levando esta vida com o seu namorado dentro de casa, ou falar em outras línguas, trazendo o seu namorado para cá e transando dentro de casa, eu não quero saber disso, você tem que respeitar. Se você quer levar o seu estilo de vida pecaminoso, irresponsável, você deve levar lá, porque aí você, lá fora, que aí você assume a sua responsabilidade para com seus atos pecaminosos. Agora, se é na tua família um padrão estabelecido e você fere um princípio de respeito, de liberdade para com seus pais, você está pecando. Ainda mais se você for evangélico, ainda mais se você for um crente. Há um sistema de leis que rege ali a tua família, mas no mesmo tempo há uma liberdade para você ali. Muitos filhos acham que os pais não dão liberdade para eles, porque os pais simplesmente proíbem muitas coisas que podem trazer problemas para a vida deles. Eles acham que é os pais que não estão sendo amorosos. A maior lei é a lei do amor. Se o teu pai está falando para você não fazer uma coisa, não está deixando você fazer uma coisa, é a tua mãe, porque é uma lei maior regendo a família, a casa, que é a lei do amor. E o teu pai não quer ver você preso em um vício, não quer ver você num sério problema, então ele vai e fala isso. Não quer dizer que ele está tirando a tua liberdade de divertir-se e de viver a sua vida. É porque é um limite para que você tenha uma liberdade, desfrute desta liberdade e não venha transgredir um regimento que há dentro da sua casa, da sua família, ou até mesmo dentro da tua igreja. Quando o pastor chama a atenção de você, está fazendo uma coisa errada e você não quer aceitar, corrige o pecado, você não aceita, prega aquela mensagem, você falou diretamente para mim porque sabia do meu caso. Que nós aprendamos as nossas obrigações dentro da liberdade. Então você precisa entender que há princípios básicos de liberdade. E a perda da liberdade trouxe morte e escravidão a Adão, quando eles resolveram comer do fruto proibido no texto que nós lemos de Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16, 17. Você pode perder o desejo de ser o que era e se tornar escravo, porque você infringiu e quebrou um princípio de uma lei. Nós precisamos entender que o universo é governado por leis que influenciam as nossas vidas, as leis da física. Você sabe das leis da física, que tudo que sobe desce, dois corpos não se ocupam no mesmo lugar, e muitas outras leis estabelecidas. E este mundo é regido por leis, e a própria lei moral, e aí vem, que Deus colocou nas nossas vidas, a lei da nossa própria consciência, onde nós sabemos o que é certo e o que é errado. E o ser humano, ele sabe o que ele faz de certo e errado. A consciência dele o acusa de quando ele faz uma coisa errada. O apóstolo São Paulo foi um homem muito sábio, usado pelo Espírito Santo, quando ele disse que a lei de Deus é gravada nos corações dos gentios, é como que tatuada no coração. Por isso todo homem é indesculpável diante de Deus. Você pensa que você não aceitando esta mensagem, essa pregação, você não é culpável diante de Deus? Sim, você tem a sua culpa diante de Deus, porque há uma consciência e algo dentro de você acusa que o que você faz é errado, que o que você faz é pecaminoso, porque em nós há chamado senso divino, isso que nos leva a ter uma vida religiosa. É por isso que onde quer que você vá, há um grupinho religioso. Se você vai na maior tribo nômade de hoje, no meio de uma selva, lá você vê um grupo de indígenas, ou pessoas que prestam uma religião, uma fé, e buscam Deus. Ou seja, pode adorar uma imagem, mas aos sensos religiosos, todo ser humano é religioso por natureza e não há como fugir isso. Isso revela que o homem está à busca de Deus. Isso revela algo maior, que Deus colocou algo dentro de nós e você não pode viver sem Deus. Você pode até tentar buscar
levar uma vida sem Deus. Mas entenda uma coisa, o homem tem um senso religioso. Até a própria religião dos ateus que negam a Deus, eles fazem Deus a si mesmo. Isso não deixa de ser uma religião do egoísmo, do eu, o culto da autoexpressão de si mesmo. Não deixa de ser uma busca, uma tentativa de se mostrar como um Deus, não querendo, aceitando e negando tudo que seja Deus. Todas as religiões, panteísmo, budismo, eles buscam a Deus e eles têm consciência do pecado, do que é certo e errado, porque é uma lei moral dentro do coração do homem. E é uma lei estabelecida, e todo homem sabe um princípio de liberdade. Você pode verificar isso na tribo mais nome de que existe. Há princípios ali de religião e de liberdade, porque o homem foi criado na liberdade, mas também foi dada ao homem a responsabilidade. É por isso que você não tem como fugir de Deus. Não haverá como você fugir de Deus, porque tudo que está estabelecido revela a glória e a grandeza de Deus. As estrelas do firmamento dão testemunho de Deus. As obras da criação de Deus dão testemunho de Deus. Tudo que existe, tudo que há, dá testemunho de Deus. A tua própria consciência dá testemunho de Deus quando acusa você de que você fez uma coisa errada ou não, de que você quebrou uma lei, um princípio estabelecido ou não. Quando você praticou um ato imoral, que a tua consciência pesa, você sabe que é errado. Porque você sabe que é errado, porque você terá que prestar contas disso. E a melhor maneira de você se livrar do julgamento eterno de Deus é você entregando o seu coração diante de Deus. Porque não adianta um homem ser ateu, nada vai adiantar você dizer eu não creio em Deus, eu não aceito Deus. De qualquer maneira você vai ter que comparecer diante dele. Não vai adiantar nada você dizer uma coisa, eu não quero seguir religião. Essa religião para mim não serve, eu não quero servir esse Deus. Eu não quero servir esse Deus do evangélico. Eu não quero levar esta vida que eles levam. Eu não quero levar esta vida que impõe leis, proíbe muitas coisas, nos impede de divertir, nos impede de ir às festas, às boates, nos impede de ter uma vida sexual livre para fazer o que eu bem querer. Mas entenda uma coisa, se você foge de uma lei, de um princípio, você está fugindo da liberdade de Deus e você prestará conta diante disso, porque você tem a responsabilidade para com a tua vida diante de Deus. Aprendemos a termos liberdade porque o universo é regido por leis. E não há como nós sairmos debaixo das leis. Não há uma maneira de o homem fugir debaixo de lei. Ao mesmo tempo que ele tem liberdade, tem lei. Não adianta você tentar viver sem lei, não. A lei está dentro do coração do homem. O homem é regido por lei. Ele tem que aprender a administrar a sua liberdade. Andar na liberdade. E isso como você aprende? Observando a palavra de Deus. Há muita gente aí gritando por ser livre, mulheres, eu quero ser livre, vai lá e aborta o filho, de repente ela tem um problema sério de saúde e vive um conflito existencial onde não consegue mais ter paz, porque quebrou um princípio da liberdade. Eu quero ser livre para levar a minha vida sexual. Você fica com um e com o outro, daqui a pouco você pega o HIV, aí vai trazer sérios problemas para você. Você vai trazer sérios problemas, porque você quebrou um princípio de uma lei para viver uma vida licenciosa, não aceitando os princípios estabelecidos por Deus. Quando Deus diz que é pecado o sexo antes do casamento, é porque é pecado, porque Deus sabe que vai trazer problemas. É por isso que você abortou aquele menino. Você queria levar uma vida licenciosa, o que aconteceu? Você se engravidou e correu às pressas para tirar a criança. Agora é bom que você se arrependa e se converta a Deus, porque Ele perdoa esse pecado que você cometeu. Você reconhecendo que você errou, porque queria viver dentro da sua própria liberdade, porque a Bíblia proíbe o aborto, mas você viveu dentro da sua própria liberdade e quebrou um princípio da palavra. Por isso a tua consciência te acusa dia e noite e você não tem paz. A única maneira de você ter a paz de Deus é arrepender-se agora, é converter-se a Deus, pedir perdão pelo teu pecado, por este ato, entregar o teu coração para Jesus, para que Ele se volte para ti e te perdoe, porque a vontade de Deus é te perdoar, mesmo que você errou, você pecou. Talvez você não tinha um conhecimento da palavra, mas agora Deus se revela ao seu coração e à tua vida. Prostre diante dele e se arrependa. E você que aceitou Jesus, que está na presença de Deus, talvez cometeu algo assim, mas você veio para Jesus. Mas mesmo assim, gente, fica as cicatrizes.
A pessoa pode até aceitar Jesus, ela recebe a paz, o consolo, o perdão, mas a pessoa vive com esse conflito, porque é uma coisa grave essa questão de aborto. Tem muitas mulheres abortando aí, são milhões e milhões de fetos lançados nos esgotos aí, Brasil afora, mas as pessoas ficam com a consciência acusando de dia e de noite, e a melhor solução para isso é entregar a vida para Jesus, é se agarrar ao amor de Deus, porque Ele perdoa todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, Ele perdoa todo o pecado que você cometeu. E você que está na igreja, você não pode deixar nada, jamais Satanás acusar você, porque você foi perdoada por Jesus. Você foi perdoado por Jesus, você é homem que concordou com essa atitude, você recebe o perdão de Deus no seu coração. E a própria Bíblia diz que Deus lança isso no mar do esquecimento, que diz que Ele não se lembra mais, que Ele lava os seus pecados como que um sangue carmesim escarlate. Você não precisa viver lembrando dos seus pecados, já está perdoado, está apagado. Você não precisa viver se autocondenando a respeito disso, isso é porque você infringiu uma lei, mas quando você aceita o perdão de Deus na tua vida, está apagado, está liquidado. Ninguém mais pode te condenar. As pessoas podem dizer que as leis são restritivas por serem um meio de proteção contra os perigos. Ao mesmo tempo que as leis são restritivas, a nossa liberdade, elas ao mesmo tempo são um meio de proteção. Por as leis, elas vieram para nos proteger. Tem gente que pensa que é para restringir. Quando Deus fala para nós não fazermos algumas coisas, Ele está tentando nos proteger com seu amor. Quando Deus fala para você não adulterarás, é que você deve tomar cuidado, porque você fica querendo sair com a mulher do próximo, de repente você leva um tiro e vai parar debaixo de 7 palmos. Quando Deus fala para você não viver cobiçando a mulher do próximo, daqui a pouco você vai ter problema. Tanta gente tendo problema aí, tantos casos aí de camarada curtindo a vida com a mulher do próximo e acabou morto. Uma proteção de Deus. Ou a própria mulher pode morrer. Tantos casos que acontecem aí, quando o homem trai a mulher trai o homem, um mata o outro. Por quê? Quebra uma lei, porque Deus disse não adulterarás. A pessoa quer viver a sua própria vida adulterando, está correndo perigos. Quando Deus disse isso, é porque Ele conhece o homem, Ele sabe do que o ser humano é capaz, Ele sabe o que o homem pode fazer. Então Ele disse, não adulterarás, para preservar e proteger a tua vida, e proteger o teu relacionamento. Esse adultério pode destruir um casamento, pode destruir a sua família, pode fazer que na frente os teus filhos venham virar marginais, porque perderam uma estrutura familiar, perderam uma proteção familiar e trazer uma desgraça total à sua família, e a sua família perder a proteção. É por isso que Ele disse, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, porque você levanta um falso testemunho contra a pessoa, de repente esta pessoa se revolta contra você e pode fazer outro mal pior a você. Então as leis são um meio de proteção. Quando se coloca esses sinais aí para o motorista não passar avançando, parar e respeitar, pare e olhe e siga, é uma proteção para ele. Tem muita gente que quer atravessar o sinal correndo. Quantas gentes morreram aí já, porque atravessaram sem respeitar o sinal, e de repente foram atropeladas porque abriu outro sinal e veio outro carro de lá e pá, matou o camarada, acertou a moto Titã, o camarada caiu lá e morreu, ou a moto estrada, sei lá. Você está entendendo? Porque aquilo ali é um meio de proteção, porque é um cruzamento. Se passar todo mundo ali, vai virar um caos, muita gente vai morrer, e vai haver muitas batidas de carro. Então a lei é para proteger. Então por isso que a lei é um meio de proteção. Quando Deus diz não, é porque Ele está querendo te proteger. Só que as pessoas não querem entender isso. As pessoas não querem viver obedecendo os não de Deus. Deus fala, não adorarás, não terás imagem de escultura. A pessoa vem lá e põe uma imagem de escultura. Deus sabe a consequência espiritual que vai trazer à tua vida, porque a imagem de escultura é uma entrada, uma porta aberta para os demônios na sua vida, para os demônios na sua família. Talvez tem demônios e situações que estão acontecendo na tua vida por causa que você está prostrando-se diante de uma imagem. Ele disse não, obedeça o não e adore só a Ele em espírito e em verdade, porque Ele quer que você volte-se para Ele. Obedeça o não de Deus. Nós precisamos obedecermos o não de Deus, porque o não de Deus é uma proteção para nós. Quando Deus disse para Adão, não podereis, não comerás, exceto da árvore do conhecimento
conhecimento do bem e do mal, é porque Deus queria proteger Adão e Eva da morte espiritual e da escravidão, das desgraças que hoje nós enfrentamos, as enfermidades, a pobreza, a miséria, o desemprego, tantas doenças e tantas enfermidades e tantos males. Quando Deus disse não, é porque Ele queria nos proteger de tudo isso. Só que Satanás veio enganar Adão e Eva no texto que nós lemos. Veio e disseram, isso não vai te acontecer não, vocês não vão morrer. É por isso que hoje há morte, hoje há desgraça, hoje há sofrimento, porque Deus deu um não, deu uma lei de proteção, mas o homem usou esta lei para pecar, para desobedecer a Deus, e por isso veio a consequência do pecado. E hoje nós carregamos a raiz do pecado em nossas vidas, porque desobediência, querer andar dentro da sua própria liberdade, sem responsabilidade. Precisamos entender isso, que Deus quer que nós andemos em obediência às suas leis, para que nós tenhamos a verdadeira liberdade. Porque o segredo da liberdade é a responsabilidade. E Deus deu a ordem para Adão ali no jardim, onde nós lemos o texto, para guardar e proteger o jardim. Em outras palavras, Deus estava dizendo, priorize, organize-se e discipline-se. Adão, você agora tem um estilo novo de vida. Você tem uma responsabilidade para com a terra, para com o jardim, para tomar conta, para cuidar. Então agora você vai ter que responder com essa responsabilidade. Porque uma coisa que nós precisamos é ter a disciplina em nossas vidas. O ser humano precisa ser disciplinado pela palavra, porque senão ele vai querer andar dentro da sua própria maneira de viver, e ele vai trazer problemas seríssimos para a sua vida aqui na terra. Então você precisa entender as disciplinas da palavra, para você ter uma vida abençoada por Deus, porque quando você responde ao chamado de Deus, consequentemente você tem a bênção de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a proteção de Deus. É por isso que quando você tem a palavra, você tem a proteção de Deus contra os demônios, contra o inferno, contra as enfermidades, contra o mal, contra a depressão, contra a angústia e muitos sofrimentos que vêm sobre esta vida. Quando você obedece e resolve disciplinar-se à base da palavra, andar segundo ensina a palavra, andar segundo ensina a Bíblia, andar na liberdade segundo a Bíblia, não segundo a tua liberdade licenciosa para praticar o pecado e a imoralidade e pecar diante de Deus. Então entenda isso. Deus quer que você tenha liberdade com responsabilidade, porque aí Ele vai abençoar mais a sua vida. Ele vai encher a sua vida com a graça e com a presença dEle. Decida ser responsável diante de Deus, e Ele proverá as bênçãos necessárias para a tua vida. Você precisa entender o quão livre você é, porque ninguém é livre totalmente, porque ali está uma lei imposta na frente dEle para que Ele possa obedecer. Você pensa que é? Até a propaganda de televisão que anuncia, compre 2, leve 3, você acha que você não está pagando pelo terceiro? Ali eles já estabeleceram um preço ali pelo qual você está pagando por aquele ali, porque ninguém recebe nada de graça. A única coisa de graça é a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pela salvação você não paga nada, só aceitar e receber o amor de Deus na palavra dele, no seu coração, aceitando a palavra e os mandamentos de Deus nas sagradas escrituras. Aí você tem o perdão e o amor de Deus na sua vida. A única coisa que é gratuita é a salvação, é a graça de Deus nas nossas vidas. Você não tem mais nada livre nesta vida. Você não está livre de nada aqui nesta vida, exceto quando você aprende a obedecer aos princípios de liberdade e sabe até onde você pode ir. Há uma liberdade, mas com imposição de lei. Você entende o que Deus está comunicando você? Então você precisa aprender a disciplinar a sua responsabilidade e controlar a sua vida segundo a palavra de Deus. E controlar o pecado no seu coração, examinando as escrituras e vendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que é bênção para você, o que é maldição, o que pode trazer destruição para a tua vida e o que pode trazer bênçãos e a benevolência do Senhor para com a sua vida. E o Espírito Santo quer te ensinar para que você conheça o verdadeiro valor da sua liberdade e comece a apossar-se dessa liberdade e comece a desfrutar esta vida, porque Deus tem um projeto de vida e bênçãos para o ser humano, para toda a humanidade. Deus quer que você tenha uma vida abençoada.
É por isso que quando Deus disse para você não furtar, você furtou. E talvez hoje você está preso na cadeia, está ouvindo essa ministração e se encontra atrás das grades, porque você infringiu um princípio. Quando você rouba, consequentemente, há leis que diz que você deve ser preso e pagar pelo crime que você cometeu. Você é julgado num tribunal e vai preso por causa daquele crime. Porque a lei é uma proteção e você deve aceitá-la. Por isso muita gente atrás das cadeias aí, pagando caro por causa de um crime, por causa de um erro, de algo que cometeu, porque resolveu não respeitar a lei, resolveu andar dentro da sua própria liberdade pecaminosa, fazendo a sua própria vontade, porque é uma liberdade para todos nós vivemos aqui, neste mundo, nesta cidade, mas nós precisamos entender também que há leis de respeito, de responsabilidade para conosco. O indivíduo pode tentar levar a sua vida da maneira que ele quer, mas ele vai ter que assumir um preço muito alto, porque a liberdade, ela requer um peso, é muito difícil viver em liberdade. É por isso que muitos indivíduos não conseguem viver em liberdade. É mais fácil viver preso atrás de uma cadeia onde ele não tem identidade, não sabe nem quem ele é, do que viver em liberdade, porque requer responsabilidade e respeito a princípios e leis. Porque ao mesmo tempo que você está solto aqui, para fazer o que você quer, ao mesmo tempo há coisas que você não pode fazer, que vai contra o princípio de liberdade, que ao mesmo tempo está na palavra. A Bíblia fala disso. Não furtarás, não dirá falsos testemunhos, não vai passar a perna no seu próximo, não vai roubar as nações, não vai ser um político corrupto, não vai ser uma pessoa corrupta, não vai adulterar, não vai matar, porque você vai pagar caro por isso. Você cometer uma coisa errada, você vai pagar por isso caro. E é por isso que você precisa entender que a liberdade é cara. Ninguém tem liberdade de graça. A liberdade requer responsabilidade. E o peso da responsabilidade é um peso pesado. É um fardo que poucos indivíduos conseguem carregar sem se extrapolar e ter que pagar ali na frente. Dentro da igreja, a lei de liberdade para obedecer segundo a palavra de Deus. A Bíblia ensina você a andar segundo os mandamentos de Deus. Isso requer uma responsabilidade. Ninguém segue Jesus de qualquer maneira, não. Tem gente dizendo aí que seguir Jesus é fácil. Você lembra o que Jesus disse? Quem quer seguir a mim, toma a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus é pesada, você tem que pagar um preço. Não é fácil seguir a Jesus, não. Esse evangelho barato aí de fundo de quintal, evangelho falsificado do Paraguai, que prega que para servir a Deus é fácil, é só bênção, é só resolver os problemas. Isso é um evangelho de Satanás, porque o verdadeiro evangelho é um evangelho que traz o peso da liberdade para com a cruz de Cristo. E carregar esta cruz não é tarefa fácil. Você deve carregar ela dia a dia diante de Deus. Então as pessoas têm muitos conceitos errados a respeito de liberdade. Liberdade é a ausência de leis e restrições. Não. A liberdade traz leis e restrições, sim. A liberdade isenta de trabalho e obrigações. Ao mesmo tempo que Deus deu a Adão a liberdade lá, Deus deu o trabalho no texto que nós lemos de Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16, 17. Deu o trabalho para cuidar do jardim e guardar. Porque na liberdade há também trabalho e responsabilidade. Tem gente que pensa que liberdade é aposentadoria, é comodismo, mas liberdade é um peso e requer trabalho e responsabilidade. É por isso que você precisa aprender a viver na verdadeira liberdade, examinando as escrituras, para que você tenha uma vida abençoada. Porque se você pensa em levar a sua vida de qualquer maneira, é por isso que você tem problemas, é por isso que você tem dificuldades, é por isso que você vê muita gente sofrendo em muitos lugares, pagando um preço muito alto, porque resolveu viver dentro da sua própria liberdade antes de obedecer a palavra de Deus, porque diz que servir a Deus é pesado e tira muitas coisas da sua maneira de viver. Querem viver e fazer o que quer, o que bem entender e não prestar contas a Deus. Por isso estão pagando caro, por isso tem que assumir. Mas você que quer ter uma vida abençoada diante de Deus, primeiro, respeite as leis de limitações à liberdade. Segundo, observe a liberdade segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. E terceiro, encaixe a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, a liberdade que você tem dentro da palavra de Deus. Que tudo tem que estar concursado, calçado, baseado pela palavra de Deus. Porque se estiver fora da palavra de Deus, de nada adianta. Toda a nossa vida, toda a nossa maneira de viver e de nos conduzirmos aqui na terra tem que estar calçada pelas sagradas escrituras, a palavra de Deus. Amém?